Oi gente, eu sou a professora Magda do canal Física Muito Fácil e hoje a gente está aqui no campo de futebol para entender sobre lançamento vertical. Bora comigo entender os conceitos sobre isso? Bora! Vamos lá, galera, então vamos ver um pouquinho do conceito de lançamento vertical. Vertical é assim, ó, horizontal, lembra do horizonte, vertical é assim. Então nós vamos aplicar um pouquinho do conceito aqui na aula de hoje, certo? Vamos lá para o campo de futebol, vamos entender como é que isso funciona na prática para a gente ficar fera e acertar todas as questões dos vestibulares e Enem, certo? Então, antes de tudo, nós precisamos entender a diferença do movimento uniforme e uniformemente variado. Aqui agora eu vou mostrar para vocês bem brevemente a diferença, mas se você tem dificuldade nesse conteúdo, vou deixar aqui na descrição do vídeo o nosso videozinho que explica detalhadamente a diferença entre o movimento uniforme e uniformemente variado. Então eu aconselho você a dar pause nesse vídeo, acesse o link, assista a aula que mostra para vocês detalhadamente a diferença entre os dois movimentos e aí sim você vai conseguir entender perfeitamente lançamento vertical. Então olha só, o que é um movimento uniforme? Uniforme é algo que constante. Então no movimento uniforme eu tenho uma velocidade constante, portanto eu não tenho aceleração, porque a aceleração é o que faz a velocidade mudar. Qual é a equação do movimento uniforme? Velocidade é a distância sobre tempo. Ela é constante a velocidade. Agora, no movimento uniformemente variado, variada a velocidade varia. E se a velocidade varia, quer dizer que existe o quê? Aceleração. E quais são as três equações do movimento uniformemente variado? Vovô e vovó ainda tentam, velocidade, vovô e vovó ainda tentam, velocidade em função do tempo. Distância em função do tempo, que nós chamamos de sorvetão, sorvetão, toda vez que eu tiver relação entre distância e tempo e tá sem tempo, usa Torricelli. Então, qualquer uma dessas três equações pode ser aplicada no movimento uniformemente variado. Mas, Magno, por que você tá me falando isso? Gente, porque o lançamento vertical é um movimento uniformemente variado. Magno, então tem aceleração? Tem. Olha só, se eu jogar esse pincel para baixo, o que vai acontecer com ele? Ele vai cair e vai se acelerando cada vez mais. O que faz ele se acelerar? A aceleração da gravidade. Magda, como assim? Imagine um tijolo caindo do primeiro andar e um tijolo caindo do 10º andar de um prédio. Em qual ele vai chegar com a velocidade maior lá embaixo? Do 10º andar. Por quê? Durante os 10 andares ele está sendo acelerado pela aceleração gravitacional. É isso que acontece no lançamento vertical. Ele é acelerado, portanto, existe o quê? A aceleração é um movimento uniformemente variado e a gente vai aplicar essas três equações, beleza? E aí eu tenho um lançamento vertical para baixo e o lançamento vertical para cima, que é o que eu joguei aí na bola. Joguei a bola para cima. E aí nós vamos ver detalhadamente o que acontece com cada um deles. No lançamento vertical para baixo, a gente tem a aceleração da gravidade aqui, ó, para baixo, e o corpo tem uma velocidade inicial diferente de zero. Magda, pode ser zero? Não. A partir do momento em que for zero, eu tenho uma queda livre, certo? Então a diferença entre o lançamento vertical para baixo e a queda livre é que na queda livre a velocidade inicial é zero. No lançamento vertical para baixo eu tenho uma velocidade inicial. E olha só, a velocidade e a aceleração têm o mesmo sentido. Se elas têm o mesmo sentido, o movimento vai ser acelerado. Cada vez a velocidade vai aumentando mais e vai chegar aqui, ó, no solo com a velocidade final maior do que a inicial, porque trata-se de um movimento acelerado. Perfeito.
facinho, as duas têm o mesmo sentido, vou considerar a velocidade positiva, vou considerar a aceleração positiva e vou aplicar essas três equações do movimento uniformemente variado. Ótimo! O que mais pega aqui é a análise de sinais. Então, muito cuidado. Olha aqui no lançamento vertical para cima. Olha o que acontece lá no campo de futebol. Vamos ver como funciona na prática o processo de subida e descida da bola. Olha só, no momento em que a bola sobe, ela sobe em um movimento retardado. Lá em cima, ela adquire uma velocidade igual a 0. Então, ela sobe, vai diminuindo a velocidade. Chegou lá em cima, ela para, a gravidade continua agindo, é o que vai fazer ela cair novamente em um movimento acelerado. Então, olha só, vou desenhar a trajetória da bola aqui, ó. A bola foi subindo em movimento o quê? Retardado. O que é um movimento retardado? É um movimento em que a velocidade vai diminuindo. Mas, Magda, por que a velocidade está diminuindo? Porque a gravidade está contrária. A bola está subindo com a velocidade inicial aqui e existe uma aceleração gravitacional para baixo, que vai fazer a velocidade diminuir, e aí a gente viu que lá na altura máxima, o que aconteceu? A velocidade é 0. Então ela vai diminuindo até chegar em 0, chegou lá na altura máxima, ela vai voltar a cair. Gente, toda vez que eu tiver, olha só, um movimento retardado seguido de um acelerado, quer dizer que aconteceu a inversão do movimento. O que é a inversão? O corpo estava subindo, parou para voltar. É a mesma coisa do carro, ó. Eu tô indo aqui acelerado, quero voltar. Eu paro para voltar. Então, toda vez que eu for inverter o sentido do movimento, antes disso eu tenho que parar. Então, a velocidade lá em cima é 0 e aí a bolinha vai começar a cair aqui, ó, com a velocidade inicial igual a 0, vai cair e vai atingir o chão aqui com a mesma velocidade de partida se não existir nenhuma força de resistência do ar. Beleza? Dissipativa. Então, Magda, o que eu tenho que ter cuidado aqui? Vocês têm que ter muito cuidado com o seguinte, velocidade. Vovô e vovó ainda tentam. Olha só, essa aqui é a velocidade final, 0. Essa aqui é a velocidade inicial de partida. E essa aceleração aqui é da gravidade. É aqui que vocês têm que ter cuidado. Por quê? Porque como a velocidade está para cima, a gente vai considerar esse valor positivo e a gravidade está para baixo. Se ela tem sentido oposto, então para baixo, eu vou considerar o quê? Negativo. Então, na hora de substituir aqui, a gente precisa substituir o valor negativo no momento da subida, beleza? Tomem muito cuidado com isso. Na equação do sorvetão, ó, AT ao quadrado sobre 2, o ΔS é a altura que a bolinha subiu, a velocidade inicial aqui está, o tempo que ela gasta para subir e a aceleração também negativa porque ela está agindo para baixo e a bolinha está subindo, sentidos contrários. E no momento em que a gente for aplicar a Torricelli, quando o tempo não nos interessar, tá sem tempo, usa Torricelli. O que quer dizer isso? Se o exercício não pediu tempo, não mencionou tempo, a gente esquece essas duas equações e usa Torricelli. Novamente, a velocidade final é lá em cima, é 0 na altura máxima. A velocidade inicial aqui está. A aceleração negativa, porque o movimento é retardado. Então, se eu considerei velocidade positiva, aceleração negativa. E o ΔS é a altura máxima, a distância percorrida até atingir a altura máxima. Beleza? Agora, tomem cuidado com o seguinte. Quando a bola sobe, chegou lá em cima, o que eu posso afirmar? Que a velocidade é 0 e que a aceleração da gravidade continua agindo. Cuidado com isso. Tem exercício que fala assim, quando a bolinha atinge a altura máxima, a gravidade é nula. Absurdo, absurdo. Por quê? Porque se a gravidade fosse nula, a bolinha ia ficar lá flutuando.
e ela fica flutuando? Não, ela volta a cair, por quê? Porque existe uma aceleração gravitacional. Então a aceleração gravitacional, ela age na bolinha do início ao fim do movimento, na subida no sentido contrário, por isso é retardado, e na descida no mesmo sentido, por isso o movimento acelerado. Beleza? Então vamos lá, vamos aplicar um exercíciozinho lá que a gente desenvolveu no campo de futebol? Vamos lá, galera, eu quero de vocês o seguinte, quero calcular qual é a altura máxima atingida pela bola lá naquele chute que eu dei no início do vídeo. Bora calcular comigo? Então vamos lá, eu fiz um enunciadozinho aqui para vocês com todos os dados que a gente colheu lá no campo de futebol. E olha só, ao chutar a bola verticalmente para cima, seu chute hiperpotente imprime-lhe uma velocidade V, fazendo com que a bola atingisse uma altura máxima H. Se o tempo que a bola levou para retornar ao solo foi de 2,3 segundos, determine os valores de H e V. Considere a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. Pessoal, se foi gasto 2,3 segundos para subir e descer, quer dizer que o tempo de subida é 1,15 e o tempo de descida é 1,15. Por quê? Porque o movimento de subida e descida são simétricos. A velocidade diminui na mesma proporção e na queda ela aumenta na mesma proporção e leva o mesmo tempo para descer. Então olha só, eu quero a altura máxima e quero a velocidade com que a bola partiu do solo. Como é um movimento uniformemente variado, a gente vai anotar todos os dados. Olha só, o tempo de subida é de 1,15, porque é a metade do tempo, 1,15 para subir e 1,15 para descer. A aceleração é a da gravidade, porém negativa, porque é um movimento de subida, é um movimento retardado. Lá na altura máxima, a velocidade é zero, e nós queremos saber qual é a velocidade inicial da bola ao perder o contato com o meu pé. Olha só, eu estou envolvendo velocidade e tempo, a gente vai usar a equação do movimento uniformemente variado. Vovô e vovó ainda tentam. Ó, a velocidade final é zero, a velocidade inicial é o que a gente quer descobrir, menos movimento retardado, 10 vezes 1,15. E olha só, velocidade menos 10 vezes 1,15 vai dar menos 11,5. Passa para cá, mais 11,5. Essa é a velocidade inicial, 11,5 metros por segundo, tudo no sistema internacional. Mas eu não quero só a velocidade inicial, eu quero também a altura máxima. E a altura máxima é o ΔS, não é? Olha só, o ΔS. Então, o que nós vamos fazer? Eu posso aplicar tanto Torricelli, porque eu tenho a velocidade final, tenho a velocidade inicial, tenho a aceleração e encontro o ΔS. Ou eu posso aplicar sorvetão. Fica a critério de vocês. Eu vou aplicar Torricelli, mas tem que dar a mesma coisa independente das duas equações que a gente for aplicar. A velocidade final lá em cima, 0. A velocidade inicial, 11,5 ao quadrado, mais 2 vezes. Lembra, é uma subida, o movimento é retardado, a aceleração está para baixo, então tem que colocar aqui o menos 10. Cuidado com isso, eu estou pedindo para vocês, cuidado! E o ΔS é o que a gente quer encontrar. Então aqui deu menos 20 ΔS, passa para o lado de cá, mais 20 ΔS, isso é igual a 11,5 ao quadrado. 132 aproximadamente. E olha só, o 20 está multiplicando, vai passar dividindo. 132 dividido por 20, ΔS então vai ser de 6,6 metros
É a altura máxima atingida pela bola. Então, a alternativa correta, letra A de muito fácil, muito fácil. Então, olha só, galera, a velocidade inicial, a velocidade de partida da bola é de 11,5 metros por segundo que a gente encontrou. Essa bola vai subir em um movimento retardado durante um tempo de 1,15 segundos. Já que o movimento é simétrico, o tempo gasto para a subida é o mesmo tempo gasto na descida. No momento em que ela chega na altura máxima, a velocidade atingida é zero, ela para, e a altura máxima é de 6,6 metros, como a gente encontrou aí nos cálculos. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do exercício e vamos curtir mais um exercício juntos. O número 2 diz o seguinte: é de teoria. A gente precisa fixar a teoria. Esquece esse negócio de que física é só cálculo. A gente precisa conhecer a teoria para saber como que aplica o cálculo. Tem um monte de gente que fala assim: Magda, eu sei todas as fórmulas e não sei aplicar. Por quê? Porque não está entendendo a teoria. Então, física, o básico, o principal, o mais importante é a teoria. Então, vamos lá. Ó. Questão número 2 diz o seguinte: uma bola é lançada verticalmente para cima, vertical e para cima. Movimento de subida retardado. Podemos dizer que no ponto mais alto da sua trajetória, na altura máxima, a velocidade da bola é máxima. Gente, se é um movimento retardado, a velocidade da bola não vai diminuindo. Isso aqui é um absurdo. Se a velocidade fosse máxima, ela ia embora para sempre. Quando você joga um objeto para cima, ela vai embora? Não, ele vai diminuindo, para e depois cai, não é isso? Então, A é absurdo. A B, a velocidade da bola é máxima e a aceleração da bola é vertical para cima. A velocidade da bola é máxima. Tá errado, absurdo isso aqui. C, a velocidade da bola é mínima e a aceleração da bola é nula. Olha a aceleração nula que eu falei para vocês. A aceleração é sempre a mesma, por isso que a bola chega lá e depois cai, porque tem a aceleração agindo. Então, isso aqui é um absurdo. D, a velocidade da bola é mínima e a aceleração da bola é vertical e para baixo. Então, a alternativa correta, letra D. E aí, na letra E, só pra gente conferir, a velocidade da bola é mínima e a aceleração da bola é vertical e para cima. A aceleração gravitacional para cima é para onde? Para baixo, por isso que o movimento é retardado. Então, vamos lá, vamos para nossa questão número 3, nossa última questãozinha. Um objeto é solto do repouso de uma altura h no instante t igual a 0. Gente, ele é solto. Se ele foi solto, é uma queda, não é um lançamento. Se eu jogar ele, a velocidade inicial é diferente de 0 e aí sim eu tenho um lançamento vertical para baixo. Então aqui, ó, um objeto é solto, trata-se de queda livre. Um segundo objeto é arremessado para baixo com velocidade de 80 metros por segundo. Olha a diferença. Olha o exercício que eu escolhi para vocês. A gente está comparando uma queda livre com um lançamento vertical para baixo. Qual dos dois vai chegar no solo primeiro? O que saiu de velocidade 0 ou o que foi lançado? É a mesma coisa você falar assim, ó, dois carros vão partir de uma largada. Um de velocidade 0 e o outro com velocidade já de 80. Qual vai chegar no final mais rápido? É óbvio que é o de velocidade 80. Aqui é a mesma coisa. No lançamento, o corpo que foi lançado atinge o solo mais rápido. Então ele fala assim, ó, no intervalo de tempo de 4 segundos após. Ou seja, o de queda livre, o do lançamento vertical chegou e o de queda livre demora mais 4 segundos para atingir o solo depois. Sabendo-se que os dois atingem o solo no mesmo tempo, calcule H. Então, olha só, os dois, o tempo gasto pelo lançamento vertical foi T. O de queda livre foi T mais 4 segundos, porque ele foi lançado 4 segundos depois, não é isso? Então, olha só, ele quer saber qual é o ΔS, a altura com que foi lançado. E aí nós vamos vir aqui, ó, na queda livre, qual informação a gente tem? Na queda livre, velocidade inicial é 0. O tempo, nós vamos chamar aqui, ó, o tempo da queda livre, vou chamar de T', vai ser o tempo do lançamento mais 4 segundos, ele leva 4 segundos a mais, certo? E o ΔS é a altura.
Beleza? No lançamento vertical para baixo, nós temos aqui a velocidade inicial 80 metros por segundo, certo? O tempo nós chamamos de T e o ΔS é o mesmo, é o H. Lembre-se que esse lançamento é vertical para baixo, então a aceleração da gravidade vai ser positiva porque o corpo está caindo, as duas estão no mesmo sentido. Bom, aqui eu estou envolvendo ΔS e tempo. Vou usar o quê? Sorvetão, ΔS e tempo, a gente usa o sorvetão. Então vai ficar assim, ó, ΔS é igual a V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Então ficou, a velocidade inicial é 0, porque trata-se de uma queda livre. O ΔS então vai ser a gravidade, que é 10, vezes T ao quadrado sobre 2. Então, o ΔS vai ser 5, que é 10 por 2, T ao quadrado. Ok, tem essa informação. Duas incógnitas, preciso de uma segunda equação para resolver isso. Vamos aqui para o lançamento. Olha só, vou aplicar o sorvetão também. Ó, mais AT ao quadrado sobre 2. O ΔS a gente não tem, a velocidade inicial é 80 vezes o T, certo? Aqui o T, na verdade, é T mais 4, olha só, ao quadrado. Não é? Porque esse tempo aqui é o tempo da queda. Eu substitui o tempo da queda por T mais 4. E aqui é o próprio T. Mais 10 vezes T ao quadrado sobre 2. Então, olha só. O ΔS vai ser 80T mais 5T ao quadrado. Olha só, mas Magdo, o ΔS é o mesmo. Se o ΔS é o mesmo, quer dizer que isso aqui é igual a isso aqui. Concordam comigo? Então, nós vamos ter assim, ó, 5T ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso é igual a 80T mais 5T ao quadrado. Magda, o que você fez aqui, ó? Se eu tenho a soma de dois termos ao quadrado, vocês podem fazer T mais 4 vezes T mais 4, faz a propriedade distributiva, chuveirinho, ou o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Foi isso que eu fiz aqui. Então, aqui vai ficar 5T ao quadrado, mais 40T, porque é 5 vezes 8, mais 80. Isso é igual a 80T mais 5T ao quadrado. Olha o 5T ao quadrado dos dois lados, corta. Ficou 80T menos 40T, que vai dar quanto? 40T. Então, vamos continuar aqui, ó. 80 é igual a 40T. E olha o zero dos dois lados, corta. 8 dividido por 4 vai dar 2 segundos. Então, quer dizer que o tempo do corpo que foi lançamento foi de 2 segundos. E do corpo que foi em queda livre foi 2 mais 4, 6 segundos, certo? Ele demora mais, é óbvio. Por quê? Porque ele partiu de uma velocidade inicial 0. Mas, Magda, ele me pediu quem? O ΔS, a altura aqui, ó. E agora, o que eu faço? Gente, a gente tem que o ΔS é 80T mais 5T ao quadrado. É só substituir. Então, olha só, se eu substituir aqui vai dar 80 vezes o tempo que foi 2, mais 5 vezes o tempo 2 ao quadrado. Então, vai ficar assim, ó, 160, não é isso? Mais 5 vezes 4, 20. Então, deu 80 metros
180 metros de altura, certo? Alternativa correta, letra B, de muito fácil, muito fácil. Então, olha só, aqui a gente separou queda livre, separou lançamento e vimos o que eles tinham em comum. Sempre que eu tratar de dois movimentos, de dois corpos, a gente vai fazer isso. Analisa o de um corpo, analisa o do outro e vê o que eles têm em comum, que foi isso que a gente fez. Como o ΔS era comum, a gente igualou os dois, encontramos o tempo e com o tempo a gente consegue descobrir a altura, consegue descobrir qual a velocidade que eles atingiram o solo e por aí em diante. Beleza? Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido tudo sobre lançamento vertical, tanto para baixo quanto para cima. Aqui deu até para dar umas diquinhas de queda livre. Acompanhe aqui no nosso canal, vai ter a postagem de vídeos de lançamento oblíquo e é necessário que você esteja fértil em lançamento vertical para entender o lançamento oblíquo, beleza? Continue nos acompanhando. Se você gostou do vídeo, dá um like aqui, se inscreve no canal para vocês receberem todas as notificações e ficar por dentro de tudo que acontece aqui. Beijo enorme para vocês e até a próxima!